No último domingo, nós pregamos a epístola de 1 João, do capítulo 3, do verso 1 a 10, com o tema de quem eu sou. Em outras palavras, a quem eu pertenço. Ou seja, se as minhas atitudes têm revelado se eu pertenço de verdade à família de Deus, sou filho de Deus ou sou filho do diabo? O que nós passamos a estudar ontem, à noite, aqui, relembrando exatamente tudo isso que ministramos no domingo passado. E conforme já pregamos, o apóstolo João, ele não deixa espaço para a neutralidade. Ou seja, ou se é filho de Deus ou do diabo. Não tem meio termo, nesta epístola. O amor e a justiça são sinais inequívocos da filiação divina. Em outras palavras, não tem confusão, está tudo para nós revelado. A filiação espiritual, ela é demonstrada, através de frutos visíveis. O que você tem feito? É importante exatamente olharmos para dentro de cada um de nós quando nós estamos sendo defrontados com a palavra de Deus, O amor e a justiça são marcas que distinguem os verdadeiros filhos de Deus. E como o último verso da pregação, a última parte do verso 10 da pregação do domingo passado, diz a palavra: quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos, não pertence a Deus. Abram hoje a Bíblia de vocês, na continuidade dessa epístola, 1 João, no capítulo 3, verso 11. João, no capítulo 3, verso 11. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou o seu irmão. E por que assassinou? Porque Caim praticava o mal e o seu irmão praticava a justiça. Portanto, meus irmãos, não se surpreendam se o mundo os odiar. Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama, continua morto. Quem odeia o seu irmão, já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a vida por nós. Portanto, também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recurso suficiente para viver bem e ver um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele, ou melhor dizendo, o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstraremos a verdade por meio de nossas ações. Com isso saberemos que pertencemos à verdade
e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que a nossa consciência e sabe todas as coisas. Amado, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança e dele receberemos tudo o que pedirmos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e amemos uns aos outros conforme ele nos ordenou. Aqueles que obedecem a seus mandamentos permanecem nele, e ele permanece neles. E sabemos que ele permanece em nós, porque o Espírito que ele nos deu permanece em nós. Amém, irmãos? Feche os seus olhos, abaixe a sua fronte e vamos falar com Deus. Vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus, auxiliador, professor, traga para nós todo o conhecimento, como também todo o discernimento, através dos seus dons comunicáveis a nós, para que nós possamos, além de compreender essa palavra, viver exatamente essa verdade, praticando tudo isso que o Senhor espera em cada um de nós. É o que lhe pedimos e já lhe agradecemos, Deus, no nome sagrado do seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Glórias a ti, Senhor. O tema, mais uma vez uma interrogação: você ama seu irmão? Repetindo, você ama seu irmão? Conforme acabamos de cantar, vivemos dias difíceis. Vivemos em uma era em que as redes sociais ampliam tanto o amor quanto o ódio, tornando visível, o coração humano. De certa maneira, aquilo que nós falávamos ontem, que nós já sabemos, as pessoas hoje estão escancarando as suas vidas através dessas redes sociais e deixando testemunhos, através dessa exposição. E como sempre lembramos aqui que a Bíblia é um orientador, é a palavra de Deus para que nós possamos viver essa palavra, e ela foi escrita para crente, a gente consegue observar nessas redes sociais quantos testemunhos que estão sendo trazidos aos nossos olhos, e principalmente aos olhos de Deus, por parte dos que se intitulam crentes, vivendo cada vez mais a sua vontade, deixando de lado a vontade de Deus. E nós sabemos, através das próprias Escrituras, que revela para cada um de nós, que quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós agradamos o nosso Deus, é a maior reverência, é o maior culto que nós estamos prestando para Ele, A indiferença, ela se manifesta quando pessoas passam por necessidades básicas, enquanto outras vivem em abundância sem se importar com os outros. A violência urbana, a doméstica, em outras palavras, esses feminicídios que nós estamos vendo dentro dos lares, domésticos, esses abusos que a gente está assistindo aí a todos os instantes, casais
usando os filhos para chantagear um ou outro com relação à sua incompatibilidade. E isso revela como muitos corações estão endurecidos e distantes de valores de respeito e compaixão. O individualismo, crescente faz com que cada um busque apenas os seus próprios interesses, ignorando a dor do próximo. E João escreve esta epístola com o objetivo de fortalecer a fé, como também mostrar que o amor é a marca dos verdadeiros filhos de Deus. Quantas pessoas que quando você começa a conversar com ela, você vê que elas ainda retêm mágoa no seu coração, não liberou perdão de coisas que aconteceu na vida delas já há 10, 15, 20, 30 anos. Vivem exatamente atormentados, com essa coisa lá do passado. E a marca do verdadeiro cristão é o amor, é o perdão, porque Cristo nos perdoou. E se Ele nos perdoou, é o exemplo maior para que nós também possamos perdoar ao nosso próximo. E Ele deixa exatamente 2 mandamentos. 2 mandamentos eu lhes dou. Não que Ele veio, tipo assim, alterar a Bíblia, alterar tudo aquilo que Deus deixou já revelado para cada um de nós. Ao contrário, Ele mesmo diz que eu não vim para anular, eu vim para fazer cumprir. Amar a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. Coisa que cada vez mais, o nosso próximo, principalmente através das redes sociais, está ficando cada vez mais distante. Até os diálogos hoje nossos são mecânicos, são, pelos WhatsApp da vida, pelas redes sociais. O crente cada vez mais está se distanciando do próprio crente, da qual Jesus nos ensina a chamar de irmão. Porque no primeiro verso dessa epístola, no capítulo 3, diz que somos filhos de Deus. De fato, já somos filhos de Deus. Pertencemos a uma família de Deus. E consequência disso, somos todos irmãos. E ao meditarmos nessa passagem, nós entendemos que o amor fraternal é a evidência da vida eterna em nós. Esse amor não é apenas sentimento na prática, ou seja, mas esse amor, ele revela exatamente a nossa comunhão com Deus. Se estamos vivendo em família ou não. Vejam as redes sociais de vocês e principalmente comece a olhar os crentes da rede social de vocês. Vejam o testemunho que eles estão deixando. Vejam o que eles estão mostrando para as outras pessoas. Através desses testemunhos, conforme eu sempre digo aqui, é que as pessoas estão cada vez mais se afastando das igrejas. Buscando nas igrejas, buscando em Deus somente a sua realização pessoal, e o outro que se dane, que se lasque, propriamente dito. Se eu estou sendo abençoado, se eu estou indo buscar a minha bênção, o outro que procure também. Interessante que Davi, no seu tempo de reconciliação com Deus, ele escreve um salmo onde que ele diz como
era maravilhoso, como é maravilhoso eu seguir juntamente para a igreja com os meus irmãos. Então o fato de eu vir para a igreja e o outro ficar, né? Eu estou fazendo a minha parte. Claro, a salvação ela é individual, mas nós, conforme o próprio Senhor Jesus disse aos seus discípulos, nós somos pescadores de homens. Nós temos que nos interessar pelo nosso próximo. Nós temos que encaminhar o nosso próximo para esse encontro com o nosso Deus e Pai. Amém, irmãos? E ao meditarmos nessa passagem, nós entendemos que o amor fraternal, não é? É a evidência da nossa vida eterna. E o apóstolo aqui ele nos apresenta alguns avisos que deixam claro que, não é? Escancara exatamente, apresenta através de um contraste o que está aqui revelado entre o ódio e o amor verdadeiro. E esses avisos servirão como guia para entendermos o caminho da morte, como também o caminho da vida em Cristo Jesus. Primeiro aviso: aviso contra o ódio. Diz a palavra: essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. Verso 11. João, nesse verso, não é? Ele retorna uma mensagem. Vejam que ele está dizendo desde o princípio. Ou seja, ele está aqui lembrando desde o ensino de Cristo Jesus, como também dos ensinos da lei mosaica. Esse amor é um mandamento e não uma sugestão, não um conselho. O amor fraternal, mais uma vez, é um mandamento permanente e não apenas conselho moral. O amor é a marca da vida nova em Cristo. O amor ele deve ser vivido com evidência pública da fé e não ficar deixando esses testemunhos através dessas redes, né? Através dessas postagens, podemos dizer assim, que as pessoas estão se preocupando cada vez mais com ela e esquecendo exatamente do seu irmão. Se possível, né? As redes hoje também ela é utilizada para dar troco, para dar respostas, para dar indiretas para as pessoas. Oh Deus amado, o crente ele deve demonstrar amor em gestos simples, em outras palavras, ajudar, perdoar, servir, como reflexo da obra de Cristo Jesus. Ele já nos deixou esse legado, Ele já nos deixou esse exemplo, para que nós possamos copiar esse exemplo, demonstrando para as pessoas o mesmo amor da qual Ele tem para cada um de nós. E conforme o próprio João, através do Espírito Santo, escreve no capítulo 4 dessa mesma epístola, no verso 19, que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Jesus já demonstrou esse amor por nós. Quando João está falando para aquela comunidade, porque ela sofria muitas perseguições e cada um começava a andar no seu estilo de vida, né? Ou seja, eu estou me salvando, cada um salve-se como puder. Não diferente dos dias de hoje. Não diferente.
E ele continua no verso 12: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que assassinou? Em tempo que ele pergunta, ele também dá a resposta: porque Caim praticava o mal e seu irmão praticava a justiça. Verso 12. João aqui ele usa Caim como o símbolo do ódio inspirado pelo maligno. O assassinato de Abel não foi apenas um ato humano, mas uma expressão de uma vida dominada pelo pecado. O cristão, ele deve vigiar contra a inveja, ele deve vigiar contra o ressentimento, pois essas situações, quando não tratadas, podem se transformar em atitudes destrutivas. O amor da qual Jesus espera que você tenha para com o seu irmão, amai-vos uns aos outros, não é? Esses ressentimentos, essas invejas vão fazer exatamente com que o maligno toma conta dessa situação e começa a fazer de você de uma marionete para que você destrua esse irmão e não o ame. Infelizmente, irmãos, se nós formos hoje visitar uma penitenciária, nós vamos ver, eu não vou precisar o número, mas alguma coisa em torno de 60% da comunidade carcerária desse país que são de berço evangélico. Um dia andaram no caminho do Senhor, só que se desviaram, e ao se desviarem, quem toma conta? Que falávamos ontem, se eu estou andando em santidade, eu sou filho de quem? De Deus. Se eu não estou andando em santidade, a própria Bíblia declara, eu sou filho do diabo, nesse capítulo inclusive. Não tem meio termo, ou é um ou é outro. Quem vive em santidade será muitas vezes rejeitado, mas deve permanecer firme no amor, sem revidar com o ódio. O crente, ele deve esperar oposição do mundo, mas responder com mansidão e confiança em Deus, sem se deixar contaminar pelo ódio. Que quem planta o ódio é o nosso inimigo. Se eu não estou fazendo a vontade de Deus, eu estou fazendo a vontade do inimigo. Se eu não estou amando como Deus manda que eu ame o meu irmão, se eu não estou amando, eu estou odiando. Porque se eu não estou obedecendo a Deus, eu estou rendido ao diabo. Se eu não estou tendo um comportamento de filho de Deus, eu estou tendo um comportamento de filho do diabo. No verso 13, João escreve: portanto, meus irmãos, não se surpreendam se o mundo os odiar. O que João avisa aqui é que o ódio do mundo é uma confirmação de que pertencemos a Cristo. Comentava com a Bia, não é, quando eu ainda estava escrevendo essa mensagem, essa palavra, e que o Senhor estava ali me revelando uma série de coisas. Eu falei: Bela, quando nós nos sentirmos, é óbvio que ela sabe, também vocês sabem disso, mas é importante ratificar, né? Dizer novamente. Quando a gente está sendo contrariado, quando a gente está sendo perseguido,
Isso deixa claro que nós somos verdadeiramente filhos de Deus, porque Ele foi o primeiro a ser perseguido. Assim como Abel foi odiado por sua justiça, os crentes também serão alvos de hostilidade. O crente deve ver a perseguição como um sinal de identidade com Cristo e não como motivo de desânimo. Eu estou triste porque o irmão não me reconhece, o irmão... Amém. É o sinal da sua identificação com Cristo. Quem levou Cristo para a cruz foi os seus próprios irmãos de sangue, os próprios da sua linhagem, da sua raça. Os discípulos de Cristo devem se manter fiel, mesmo quando isso significa nadar contra a corrente, ou seja, na contramão desse mundo. Verso 14: se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Veja essa afirmação. Mas quem não ama continua morto. Portanto, irmãos, se há ressentimento, se há a falta de liberar perdão aí ainda dentro de você, faça agora. Deus, Ele reconhece exatamente um coração contrito, um coração arrependido, um coração que quer urgentemente se voltar para Ele, não é? Conforme o nosso próprio ministério, né? De volta a casa. O amor é a evidência da obra do Espírito Santo em nós. Amar é prova de que a vida eterna já começou. Aquilo que eu sempre falo para vocês, que, né, a eternidade já faz parte da nossa vida, porque se estamos realmente obedecendo aos mandamentos do nosso Deus, colocando Ele em primeiro lugar em tudo na nossa vida, se estamos amando o nosso próximo como a nós mesmos, já estamos na eternidade, já viveremos, não é, toda a eternidade, porque não temos condições de aquilatar o número de dias, o número de anos com o nosso Deus e Pai. Viveremos eternamente com Ele. E isso já começou aqui nos nossos dias, se verdadeiramente estamos obedecendo aos seus mandamentos. Passar da morte para a vida é uma transformação radical que se manifesta, não é, no modo como tratamos os nossos irmãos. Irmãos, não basta falar que você ama, você tem que demonstrar isso em gestos. Você tem que frear a sua língua, você tem que conter a sua maledicência, você tem que, não é, orar para que essa vida venha exatamente a ter um encontro, não é? E para que num determinado momento ela proclame, como o próprio rei Davi proclamou, como eu era feliz quando eu ia para a igreja com vocês, quando eu visitava a casa de Deus com vocês, e não você indo e deixando o outro. Isso é ser religioso. Agora, ser espiritualizado é você se preocupar exatamente com o teu irmão que está ficando. E aquilo que eu falo, né? Quantos de dentro do nosso terreno estão ficando? Pelo fato ainda de nós não termos nos doado da maneira que Deus espera que verdadeiramente nos doamos. Amém? O cristão deve permitir que o Espírito Santo molde o seu coração, vencendo ressentimentos e praticando o perdão.
O cristão, ele deve escolher diariamente amar, pois cada gesto de amor confirma a sua passagem da morte para a vida. Verso 15: quem odeia o seu irmão já é assassino. Veja que ele está situando, né, essa explicação com relação a amor e ódio, principalmente na vida de Caim e Abel. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. João, ele fala de forma direta: quem odeia já é assassino. O ódio é incompatível com a vida eterna e destrói a comunhão. Quem odeia demonstra que não possui a vida eterna, pois a vida em Cristo é marcada pelo amor. Mais uma vez, olhe para as redes sociais, que vocês vão ver ali que é um balcão de recado. É crente, eu chamo sempre a atenção, não é? É crente falando mal de crente, entre aspas. Crente, entre aspas. Ontem ainda a Léo deu um testemunho que ela ouviu 2 crentes falando nas costas dela, né? Que um matou o outro. Estavam ali comentando sobre o assassinato de um crente que matou o outro. E mais uma vez eu chamo a atenção de vocês no bom sentido. A Bíblia foi feita para o crente, para que verdadeiramente nós possamos nos melhorar, se arrepender de coisas que a gente ainda alimenta dentro do coração, ressentimento, mágoa, não é? Nós sabemos que o ressentimento, a mágoa, é um copo de veneno que você toma para matar o teu inimigo. Quem está tomando esse veneno? Quem vai morrer? Oh glorioso Deus! Quem odeia demonstra que não possui a vida eterna, pois a vida em Cristo é marcada pelo amor. Interessante, irmãos, se olharmos exatamente, né, os 5 capítulos que compõem essa carta. João, ele está escrevendo exatamente para uma comunidade que estava sendo mal ensinada, uma comunidade que estava sendo perseguida através do Império Romano, aonde que ele diz que o amor é o que vai vencer tudo isso. São exemplos claros que ele deixa exatamente para que a gente obedeça o mandamento de Deus, colocar Deus à frente de tudo e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ele vai dizer isso e dando prova de que Deus nos amou primeiro. Se não bastasse, Jesus deu a vida por cada um de nós. Esse é o exemplo maior da qual nós temos que seguir. Buscar exatamente, não é? Obedecer a Deus através disso que Ele espera em cada um de nós, porque é isso que faz com que nós nos identifiquemos com Ele, que pertencemos verdadeiramente no DNA de Deus, ou seja, somos da família dele, porque de fato já somos, mas o nosso comportamento está ditando isso ou não? O crente, ele deve cultivar perdão e reconciliação, pois guardar ódio é viver em morte espiritual. O cristão deve permitir que o Espírito Santo transforme o seu coração, substituindo ódio por compaixão.
Irmãos, quantas orações que nós podemos fazer alinhada com a vontade de Deus. Quantas orações que nós podemos verdadeiramente, entregar para Deus, colocando exatamente a nossa incapacidade diante de determinadas coisas que já fizemos no passado. E que Deus vai nos atender, porque está de encontro com a vontade dEle. Quem ora exatamente pedindo uma transformação, quem ora pedindo que haja dentro dele o verdadeiro amor de Cristo, vai alcançar. Porque Deus espera exatamente isso em cada um de nós. Amém? Essa é a oração que eu sempre chamo a atenção de vocês, no bom sentido, que é uma oração alinhada com a vontade de Deus. Pedir a coisa certa. Pedir perdão pela falta de perdão que você ainda nutre dentro de você. A demonstração nessas redes sociais é que o crente, ele tem muito mais um espírito de julgamento do que de amor. Ele mais julga do que ele perdoa. Portanto, vejam o que vocês estão escrevendo na rede de vocês. Vejam o que vocês estão curtindo e compartilhando na rede de vocês. Porque vocês estão deixando testemunhos. Às vezes uma simples brincadeirinha num desenho que está correndo aí assim, para cima e para baixo, Ai, você achou graça naquilo, e posta aquilo. Você está colocando um irmão que poderia caminhar do teu lado distante de você. Porque, conforme eu sempre digo aqui, vocês já sabem disso, que o diabo ele age em detalhezinhos, coisinhas pequenas. Essas coisinhas que a gente vai deixando de testemunho aí fora, é que vai fazer com que essa pessoa, digamos assim, entre na nossa ou não. Segundo aviso, sobre a evidência do amor, compreendida entre os versos 16 a 18. Verso 16: sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a vida por nós. Olha que prova, que é prova maior. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para quem se esqueceu, João 3,16. Portanto, também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. João, ele define o amor não como sentimento, mas como um ato supremo de entrega. Cristo é o padrão absoluto. Dar a vida pelos irmãos, porque ele deu essa demonstração. Aí é onde que está a confirmação que ele é o autor e consumador da nossa fé. Reside nele o querer e realizar de todas as coisas. Amém, irmãos? O amor verdadeiro é sacrificial. João nos lembra que Jesus não apenas falou sobre amor, mas demonstrou na cruz esse amor por cada um de nós. O cristão deve refletir o caráter de Cristo, vivendo em altruísmo e renúncia, mesmo quando isso custa caro. O que é o altruísmo? É o contrário do egoísmo. Eu dar sem querer absolutamente nada em troca. O cristão deve demonstrar amor em gestos práticos. Mais uma vez, ajudar, proteger, cuidar, mesmo quando
isso exige renúncia pessoal. Verso 17: se alguém tem recurso suficiente para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Verso 17. João, ele traz o amor para o nível prático e concreto. Percebe, irmãos? Ele está deixando exatamente claro e revelado para cada um de nós aquilo que nós devemos fazer nessa demonstração do verdadeiro amor, da qual nós devemos ter de um para com os outros, porque Cristo é o exemplo maior. Oh Deus, não basta falar de amar, é preciso agir diante da necessidade. O amor verdadeiro se manifesta em generosidade. E João lembra, não é? Nos avisando que palavras sem ação são vazias e que o amor exige sacrifício. O crente deve abrir mão da sua própria comodidade para suprir as necessidades dos irmãos, mostrando que a sua fé é viva. Pastor, eu não tenho fé para tanta coisa assim. Peça a Deus, peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, me traga exatamente uma fé, não é? Desse tamanho, para que eu possa suportar meu irmão, para que eu possa auxiliar meu irmão, para que eu possa caminhar de mão dadas com esse meu irmão. Sozinho eu não consigo, mas contigo eu posso todas as coisas. Oh Deus, o crente deve ser sensível às necessidades ao seu redor e agir com generosidade, pois isso é a evidência da vida eterna. Se você acha que você terá a vida eterna somente pelo fato de você ter tido um comportamento de ler as Sagradas Escrituras, lê por ter um conhecimento raso, porque quem tem um conhecimento profundo vive a palavra, e não através de uma leitura superficial, uma leitura que ainda não mudou o teu caráter, não mudou a tua forma de agir, você continua agindo ainda da sua maneira, não agindo com a vontade de Cristo Jesus. Oh Deus, filhinhos, verso 18, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Esse amor tem que ser declarado, não em palavras, mas em ação. Demonstremos a verdade por meio das nossas ações, é o que diz a palavra. João insiste em nos avisar que o amor não pode ser apenas palavras ou discurso, mas precisa ser uma ação concreta. O amor verdadeiro é visível e prático. E aqui João nos avisa que falar de amor, melhor dizendo, sem agir, é hipocrisia, é da boca para fora, é um disfarce, né? É um discurso vão, é palavras ao vento. E sabemos que palavra ao vento não traz modificação nem para quem ouve, nem para quem fala. O amor, ele precisa ser demonstrado em obras e não apenas em palavras. O cristão deve viver com mãos e coração abertos, mostrando amor em atitudes concretas de compaixão e ajuda. O cristão deve permitir que o Espírito Santo o conduza a atitudes concretas de serviço e sacrifício.
é necessário que ele cresça e eu diminua. Quando eu permito que verdadeiramente Cristo cresce em mim, eu vou ser esse discípulo altruísta, eu vou ser esse filho que verdadeiramente obedece o Pai, não contesta o Pai. Eu vou ser esse filho que ama o Pai sobre tudo nessa vida, como também ama o seu irmão, como ele ama a si próprio. Terceiro aviso, sobre a segurança diante de Deus, versos 19 a 20. Verso 19: com isso saberemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. Olha a consciência limpa. João mostra o amor em ação como prova de que pertencemos à verdade. A prática do amor nos dá segurança diante de Deus. Ontem falávamos aqui, não é? Se vocês forem observar, se vocês observarem exatamente a minha atitude em determinados momentos, até com um tom que muitos que pudessem estar passando aqui desavisadamente, né? Falar, olha como o pastor está sendo áspero na maneira de falar, né? Mas como eu dizia para vocês e digo sempre, quem ama fala o que vocês precisam ouvir e não o que vocês querem. Eu iniciei exatamente ontem, né, esse estudo dizendo que vocês não têm que ter bronca de padre e de pastor que fala a verdade, muito pelo contrário, porque ele está deixando para cada um de vocês um recado de vida eterna, e não uma pomadinha de autoalívio, não um conselhozinho de coach. Conselho de coach você compra. Verso 19: com isso saberemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. João mostra o amor em ação como prova de que pertencemos à verdade. A prática do amor nos dá segurança diante de Deus. O amor vivido é evidência da salvação. E João avisa que a consciência pode nos acusar, mas o amor prático confirma que estamos na verdade. O crente deve descansar em Deus, sabendo que sua fé é genuína, ou seja, simples, né? Do tamanho de um grão de mostarda, podemos dizer assim. Ela se torna cada vez mais simples, mas mais objetiva quando se é manifestado esse amor verdadeiro. O cristão deve permitir que o Espírito Santo produza amor em sua vida, trazendo paz à sua consciência. Verso 20: e ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que a nossa consciência e sabe todas as coisas. João aqui, ele nos avisa da consciência acusadora. Mas quando o coração nos condena, Deus é maior, porque Ele conhece a sinceridade da nossa fé. Ele sabe exatamente o nosso limite, Ele sabe até onde que nós podemos chegar, né? Por isso que Ele se oferece, né? Você que está cansado, você que está oprimido, você que está sobrecarregado, venha até a mim que eu o aliviarei, venha até a mim que eu o ajudarei, venha até a mim que a tua incapacidade, eu sou capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que você pede, não é? Ou até pensa. João, ele mostra exatamente, né, que Deus é maior e conhece a sinceridade da nossa fé, porque Deus é perfeito em conhecimento. Ele sabe quando o amor é genuíno, mesmo que nos sintamos insuficientes.
Às vezes você quer fazer alguma coisa para um irmão e sabe exatamente da sua limitação. Temos limite. Deus sabe de tudo. Ele reconhece cada intenção. Ele nos esquadrinha por inteiro. Ele sabe exatamente o que reside no teu coração. Ele sabe até onde que está a tua vontade de ser altruísta para aquela situação. Ele sabe até onde que está a tua capacidade de ser altruísta para aquela situação. Porque Ele conhece o teu coração. Ele sabe exatamente da tua fé de querer fazer cada vez mais a vontade dEle. Se não está conseguindo, peça auxílio. O Espírito Santo, esse Deus conosco, esse Deus capacitador, que vai fazer, coisas que nem sonhamos que Ele é capaz, mas Ele faz. O cristão, ele deve descansar em Deus, sabendo que Ele vê além das falhas e conhece a intenção verdadeira do coração. O crente deve confiar na graça de Deus e não viver escravizado pela culpa, mas pela certeza do perdão. A tua consciência tem que estar exatamente, e verdadeiramente diante de Deus, tranquila, porque você tem, tipo assim, uma autoconsideração, um auto-julgamento que você tentou. Você não negligenciou situações da qual o Senhor colocou no teu caminho. É óbvio que muitas situações vão chegar à nossa frente da qual a gente não tem o que fazer. Eu não posso, mas Deus pode. Se eu não tenho condições de fazer, abraça essa vida, ore com ela, pedindo exatamente o agir de Deus ali na vida dessa pessoa. Mas não se coloque negligente, muito pelo contrário, mostre exatamente que o amor vence qualquer barreira, vence qualquer obstáculo, vence qualquer situação. Porque o Espírito Santo nos capacita, sabe exatamente até onde que a gente pode ir, como também sabe quando a gente negligencia a esse atendimento, a esse socorro, da qual as pessoas estão clamando por nós, esperando exatamente, que nós movimentamos alguma coisa para ela, nem que seja uma oração. Tem pessoas, irmãos, nessa vida que não tem força para orar. Tem crente que não tem força para orar. E não fiquem abismados, não fiquem admirados disso. O crente deve confiar na graça de Deus e não viver escravizado pela culpa, mas sim pela certeza do perdão. Quarto aviso, sobre a confiança na oração, verso 21 e 22. Ó Deus eterno. Verso 21, amados, se a consciência não nos condena, podemos ir diante de Deus com total confiança. Você fez, você atingiu o seu limite, mas a tua incapacidade, de certo modo, ela liga, podemos dizer assim, a capacidade de Deus. Porque quando nós nos colocamos na dependência desse que é galardoador, desse que é fazedor, desse que faz infinitamente mais, que Ele é capaz, é uma reverência que nós estamos prestando para Ele. Quando eu peço ajuda de Deus, eu estou reverenciando Ele, porque eu estou reconhecendo o seu atributo, que Ele é o onipotente de todas as causas, tanto na minha vida como na vida do meu semelhante, na vida do meu próximo. Amém?
Amados, se a consciência, falando aqui novamente, nos condena, não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança. O que João mostra aqui é a importância da consciência limpa diante de Deus. Quando não há uma acusação interior, porque a gente se acusa, irmão, nós sabemos exatamente da nossa falta. Principalmente quando nós chegamos diante de Deus, nós nos acusamos. Por isso que devemos chegar diante de Deus em espírito e em verdade, com a consciência limpa, porque limpo Ele é. Quando não há acusação interior, o crente pode se aproximar com confiança. O crente com confiança, ele sabe que a oração dele vai ser atendida. O crente com uma consciência limpa, ele sabe que as orações dele estão alinhadas com a vontade de Deus. Oh Deus amado, a consciência tranquila é o fruto da fé simples. O cristão deve buscar uma vida de santidade, pois isso gera confiança na oração e comunhão com Deus, nessa amizade que Ele espera em cada um de nós, nessa sinceridade que Ele quer de cada um de nós. O cristão, ele deve viver em obediência e amor, sabendo que isso lhe dá a liberdade para se relacionar com Deus sem medo. Você sabe quando você faz a vontade de Deus, e você sabe quando você não faz a vontade de Deus. Você sabe quando você atende o teu irmão e quando você não atende o teu irmão. Quando você ama o teu irmão e quando você não ama o teu irmão. Verso 22, e dele receberemos tudo o que pedimos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. João, ele conecta, ou seja, ele liga a oração eficaz com a obediência. Receber de Deus está ligado a viver em conformidade com a sua vontade. Aqui a promessa de receber tudo que pedirmos não é um cheque em branco, muito menos um Pix, mas está condicionada a obedecer e agradar a Deus. O cristão deve viver em santidade, pois isso fortalece a sua comunhão e dá ousadia na sua oração. Pedir infinitamente mais. Amém? O crente, ele deve avaliar se as suas orações refletem a sua obediência. Se não, ele tem que buscar alinhar a sua vida e a sua fé com a vontade de Deus. Quinto aviso sobre o mandamento central, verso 23. E este é o seu mandamento. João falando exatamente sobre o mandamento de Deus e o de Jesus. Que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e amemos uns aos outros, conforme Ele nos ordenou. Vejam que aqui não é pedido, aqui não é conselho, aqui é ordem. João resume toda a fé cristã em dois pilares inseparáveis. Primeiro, a fé em Cristo, e segundo, no amor ao próximo. Crer no nome de Jesus significa confiar plenamente em sua obra e autoridade. O crente deve examinar a sua vida se há fé e amor, ou se não existe nenhum desses sentimentos através da desobediência que ele tem vivido. O cristão deve viver diariamente em confiança em Cristo e em amor prático
não discursado junto dos irmãos. E o sexto aviso, sobre a habitação do Espírito Santo, verso 24. Aqueles que obedecem a seus mandamentos permanecem nele, e ele permanece neles. E sabemos que ele permanece em nós porque o Espírito que ele nos deu permanece em nós. João mostra a maturidade da comunhão. Quem obedece permanece em Cristo, e Cristo permanece nele. A evidência dessa permanência é o Espírito Santo. O cristão, ele deve viver em obediência, pois isso garante comunhão contínua com Cristo e a presença do Espírito. O crente deve buscar obedecer aos mandamentos de Deus, sabendo que o Espírito Santo lhe dá poder para isso. Concluindo, o amor é a marca visível da vida cristã, pois revela que passamos da morte para a vida. A ausência de amor, por outro lado, denuncia a presença da morte espiritual e o domínio do maligno. A obediência aos mandamentos de Deus e a ação prática do amor confirmam a nossa comunhão com Cristo. Assim, permanecemos nele e temos a certeza de que o Espírito Santo habita em nós, dando-nos confiança diante de Deus. Abaixe a sua fronte, feche os seus olhos. Meus irmãos, nós aprendemos nesse capítulo todo, em especial nesses versos das quais a gente discorreu agora, né? Que o verdadeiro amor não é apenas palavras, mas ação concreta que é fruto da fé em Cristo. Se o ódio é o sinal de morte, o amor é a evidência da vida eterna e confirma nossa comunhão com Deus. Por isso, deixemos que o Espírito Santo nos conduza a viver em amor e demonstrar com atitudes que pertencemos à verdade. Deixe que o Espírito Santo confirme em você a presença de Cristo Jesus. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por podermos ter tido a oportunidade de meditar com profundidade nessa epístola, no capítulo 3 de João, aonde que durante toda essa epístola ele mostra exatamente para o pessoal daquela época, para o povo daquela época que sofria perseguição, vivia num mundo cheio de opressão, como também vivia diante de falsos ensinamentos. Assim como o Senhor usou o seu apóstolo para falar com aquele povo naquele instante, através do seu Espírito Santo, o Senhor usou também para falar na nossa igreja, Senhor, nesses 2 últimos domingos, nesse capítulo 3, nessa epístola que é demonstrada de amor do capítulo 1 ao capítulo 5, aonde que eu convido toda a igreja a meditar nessa epístola para compreendermos verdadeiramente o que Deus espera em cada um de nós, que amamos Ele sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Muito obrigado, Pai, muito obrigado por tanta revelação que o Senhor nos deu, para que possamos conduzir a nossa vida na prática e não de discurso, Senhor, para que a cada gesto nosso simbolize exatamente o amor da qual o Senhor dedicou para cada um de nós. No nome sagrado do seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor.